Democracia é talvez um dos temas preferidos da prova de ciências humanas e não é à toa, né? A gente vive num regime democrático e compreender as bases conceituais, as bases teóricas desse regime é importante. Quando a gente fala desse tema, por um lado, entender bem quais são as bases teóricas que consolidam a democracia hoje. Então, assim, o que é uma democracia representativa? É aquela democracia em que o poder do cidadão é exercido pelo voto. Eu voto num outro sujeito e ele me representa, ou ela me representa. No parlamento, no executivo, e em alguns locais até no judiciário, como é o caso. Bom, são alguns casos ao redor do mundo, né? O que é uma democracia direta? É aquela em que o próprio cidadão exerce o poder decisório, o poder deliberativo dentro de uma sociedade, né? Então, se a gente compreender essa distinção teórica, isso vai nos ajudar a ter alguns outros pontos para discutir, como, por exemplo, quais são os limites da democracia representativa, quais são os limites da democracia direta e como isso é importante para o modelo. Esse tipo de discussão é importante para o modelo atual de democracia. Essa questão da conquista de direitos, do protagonismo consciente dos grupos sociais, é um elemento que entra dentro desse processo da conquista da cidadania, né? Da conquista da democracia, as formas de democracia, os conflitos. Então, tudo isso são cobrados na prova do Enem, e aí pode cair de diversos períodos históricos, né? Como é que se dá a formação da democracia grega, quem participava daquele ambiente democrático, como é que eram as formas de participação, como o professor Evandro falou, né? A questão da democracia participativa, quem estava excluído daquele processo. Ao longo da história, como que a gente percebe que os grupos sociais vão atuar para conquistar maior participação política, para conquistar direitos políticos. Então, isso é uma questão que a prova do Enem costuma cobrar, questões relacionadas a isso. A luta política, os conflitos políticos, a conquista de direitos, como, por exemplo, a conquista dos direitos dos diversos grupos, né? A questão do voto feminino costuma aparecer muito na questão tanto de história geral, os movimentos sufragistas, né? A conquista do voto feminino no Brasil durante a década de 30, né? O que proporciona. Então, a prova do Enem não vai te cobrar decorebas, datas, ele quer entender os indivíduos nos processos, né? Como é que se dá os conflitos, como é que se dá essa busca por direitos.